Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Brasil campeão mundial de futebol. Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Há mais de 80 anos, o ex-presidente Getúlio Vargas transformava o rádio em um veículo de pura comunicação e entretenimento. A lei que permitia a veiculação de publicidade no rádio foi o grande passo que este meio precisava para se desenvolver. Desde então, grandes vozes surgiram em nosso país, nas mais diversas modalidades de locução. Conheça agora um universo muito familiar a nós brasileiros, mas ainda pouco estudado e observado. Descubra a história das vozes do futebol. Está começando Os Donos da Voz. A história da narração no Brasil, ela começa por São Paulo, com alguns cortes. Alguns locutores que nós tínhamos em São Paulo, Galhano Neto, isso por volta de 1930, 33. E aí realmente eu só sei por ter ouvido alguns trechos dessas narrações em discos ou em fita de rolo. Mas tudo isso se perdeu com o tempo, porque a tecnologia daquele tempo era muito diferente de hoje, era praticamente impossível armazenar alguma coisa. Então, na verdade, uma coisa tão importante para o Brasil, que é o rádio esportivo, tem uma história, uma remanescência de história, um arquivo de história muito pequeno. O grande pioneiro da linguagem radiofônica dos dias de hoje foi Nicolau Tuma. E eu tive a honra, o privilégio de conhecer pessoalmente o Nicolau Tuma aos seus 96 anos. Ele esteve aqui na Rádio Oficina e ele foi apelidado na época de locutor metralhadora, porque o objetivo dele era passar ao ouvinte que estivesse acompanhando o rádio em casa a energia e a vivacidade de uma partida de futebol. Senhores ouvintes, eu vou tentar transmitir aqui uma coisa nova, um jogo de futebol, mas lance por lance. Vocês põem na sua frente um retângulo. Se não tiver um desenho, põe uma caixa de fósforo. Do lado esquerdo, os Jogos Paulistas, do lado direito, os Jogos Paranaenses. Você precisava criar na mente do ouvinte o campo e o local que ele estava posicionado. Jogo Brasil-Tchecoslováquia. Leônidas entrega a Perácio. Perácio a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, triplo mexer. Gol! Era uma vez na Tchecoslováquia. Jorge Barroso era um virtuoso, ele fazia programas de auditório, foi um grande compositor da música popular brasileira e também narrador esportivo. Ele era diferente dos locutores esportivos convencionais. Ele não era um locutor esportivo, ele era um torcedor do Flamengo que narrava alguns jogos. Era nifes, snifes e gol, rim, rim, né? Aquela gaitinha. E criou a gaitinha, a famosa gaitinha do Ari, para fazer uma coisa diferente na transmissão dele. Quando o Getúlio Vargas ele trouxe o rádio para o Brasil, ele sabia, trouxe para o Brasil, quer dizer o seguinte, ele precisava fazer o rádio se tornar uma coisa popular. E ele convidou algumas empresas que fabricavam rádio fora do Brasil, e a Telefunken da Alemanha foi a primeira que topou o grande desafio.
e criou um rádio com o nome de Rondó, que era um pássaro da Amazônia que estava em processo de extinção, e realmente se extinguiu esse pássaro. Pássaro que tinha um canto maravilhoso. E esse foi o primeiro modelo de rádios fabricado no Brasil. E foi o grande responsável pela popularização e a queda do preço, porque até então o rádio era uma coisa muito cara. A pessoa tem em casa um aparelho de rádio, era para quem tinha dinheiro, né? Na minha época, o rádio esportivo brasileiro era um rádio muito, mas muito cheio de talento. Passa a bola pela linha de centro. Garrincha espera a bola na direita. Recebe. Vai tentar a infiltração. Acompanha agora a trajetória do balão. Desce junto à linha da área. Tenta a finta, vai cruzar. Na boca do gol! Gol de Vavá para o Brasil. Desempatada a partida no estádio de Sauna. O Pedro Luiz, logo quando foi formada a equipe lá, e a gente era uma parceria que tinha a Record com a Gazeta, a equipe era do Osmar Santos, mas na junção o Pedro Luiz era diretor lá, e um dia eu estou saindo do estúdio, apresentava o programa ali de manhã, estou saindo do estúdio, aquele velhinho lá, bigodinho branco, ele falou para mim, né, pequenininho, garoto, você narra muito. Eu não conhecia o Pedro Luiz pessoalmente, né? Eu achei que era um daqueles móveis e utensílios, né, que você tem a fundação, né, que você tem na Gazeta, você tem muito disso, tem grandes amigos lá, né, pejorativo isso. E aí eu entrei, perguntei para o operador, falei, quem é esse senhor aí? Ele falou assim, esse aí é o Pedro Luiz. Nossa, eu tremia assim, né, tá louco, né? Aí eu fui lá conversar com ele, falei, imagina, Pedro. Aí ele disse, olha, a obrigação de todo narrador, ele era um cara assim excepcional, a obrigação de todo narrador e de todo cronista esportivo, comentarista, repórter, de que você tem que dormir com a bola e tem que ter a bola embaixo do braço. Você precisa localizar onde é que ela está, com quem ela está, em que setor do campo ela está, com quem ela está, quem está marcando, quais são as opções que aquele cara que está com a bola tem de saída. Eu dizia para ele, mas é impossível isso. Ele falou assim, não é impossível não, eu faço e vocês conseguem fazer também. Não existiu nenhum locutor como ele, nem vai existir. Pela imensa capacidade que ele tinha de improviso, pela rapidez como ele transmitia, ele dizia onde estava. Hoje você vê os locutores transmitindo, eles transmitem bem, tem voz, tem ritmo, tudo, mas não falam onde está a bola. Então o Pedro era um cara muito perfeccionista, ele era extremamente rigoroso, mas era um cara muito amigo. Era um cara muito amigo. Eu aprendi muito, assim, eu peguei pouco tempo já, foram os últimos anos de vida dele, foram assim, 5, 6 anos de Rádio Gazeta, mas eu aprendi demais com o Pedro Luiz. Eu carrego isso na minha vida, os ensinamentos que eu tive do Pedro Luiz Pauliaro. Em 1950, o empresário e visionário Assis Chateaubriand apresenta a televisão ao povo brasileiro, introduzindo em nossas vidas o universo da comunicação através da imagem. Conheça agora o mundo daqueles que descobriram como utilizar esse recurso no universo do futebol. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, diretamente do Estádio Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro. Transmissão finalíssima da Copa do Mundo. Está em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai. Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Em 1950, quando surge a televisão no Brasil, o rádio perde o seu reinado e tudo vai para a televisão. As grandes cantoras do rádio, os radioatores, todo aquele conteúdo que havia de bom no rádio migrou para a televisão. Quem veio do rádio leva isso para a televisão com muita facilidade. Luciano do Vale, antes de ir para a televisão, foi locutor de rádio, é uma voz muito bonita e tal, e levou o conhecimento dele do rádio para a televisão. Eu procurei ouvir o Boni muito. Quando eu comecei, e um dos fatores que o Boni me manteve à frente da Rede Globo foi esse. O Boni chegou e falou assim, você vai transmitir amanhã basquetebol. Foi a primeira vez que eu fiz televisão. Indicado pelo Borghetti, que era o diretor da Globo em São Paulo. Aí o Boni falou, vem cá, menino. Você sabe que você tem a imagem. Você tem que falar pouco, você tem que dar emoção e você tem que ser criativo. Eu falei, beleza. Puxa, falar pouco, moleza. Agora, dar emoção falando pouco já começa a complicar. E ser criativo com tudo isso, então piorou. Já levou o primeiro.
Boa abertura, Falcão. Cerezo passou para receber. Falcão limpou, vai bater, bateu. Gol! Brasil! Brasil! E aí o locutor descobriu que na televisão ele tem todo o tempo do mundo. E que se ele for fazer a narrativa da partida tal qual ela é, ele vai ficar falando na mesma velocidade da imagem. O rádio é a referência para a televisão ainda em termos de narração. A geração, agora que nós estamos construindo geração de locutores de televisão. Todos os locutores que estão na televisão se inspiraram em locutores de rádio, ainda são ponto de referência. Talvez aqui para frente, quem entrar daqui para frente vai ter como referência os caras que estão na televisão, que tiveram como referência os caras do rádio. Ele vai ter que acompanhar a bola quando ela cruza, e aí começam a se colocar fragmentos de improviso. E começa a se descobrir que esses fragmentos de improviso ficariam melhor se fossem comentários técnicos pertinentes a determinada jogada, ou então a partidas anteriores, ou falando do determinado campeonato, com informações precisas. O autor de televisão, ele tem que induzir, ele tem que deixar o amigo em casa criar um pouquinho, participar um pouquinho. Para nos lances agudos, na grande área, alguns grandes lances, porque tudo passou a ser genial, tudo passou a ser fantástico. Não é bem assim não, pô. Não é porque o cara fez um gol, às vezes ele faz gol de canela, como é que faz? Um narrador que transmite televisão tem que ser fiel a tudo aquilo que está acontecendo. O que na rádio você pode, acho que, fantasiar mais, você pode dar mais emoção até do que o próprio evento tá te proporcionando. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que na TV você não tem para onde escapar. Um veículo que fala para muita gente e não só para público especificamente de esporte, você precisa ser didático sem ser louco. Lateral é quando a bola sai pela linha de lado e o cara bate com a mão. Você falar isso, você vai falar, o cara tá louco? Agora, de vez em quando você vai ter que falar, lateral o cara não pode andar, o cara não pode pular, o cara não pode bater com uma mão só, né? Quando acontecer isso, você tem que explicar. O impedimento até hoje tem um monte de gente que boia completamente, não sabe. Como assim? Impedimento o quê? O que está impedido? Você às vezes tem que explicar. O Ralf pegou na bola, você não precisa dizer que o Ralf pegou na bola. O Ralf é muito conhecido. Se você pular o Ralf e pegar a próxima jogada, não tem problema nenhum. Alguém pode falar, mas não é possível. Todo mundo sabe que aquele lá é o fulano. Todo mundo sabe quando joga a seleção que aquele lá é o Pato, que aquele lá é o Neymar, que aquele lá é o Davi Luiz. Precisa falar o nome dos caras? Eu acho que precisa, porque eu converso com pessoas de várias idades, pessoas esclarecidas, pessoas que gostam de futebol, que acompanham futebol, e falam, pô, precisa narrar o jogo. Quando o cara começa a falar um com o outro e foge do jogo, eu já não sei mais o que está acontecendo, se aquilo é bom, se aquilo não é. O ritmo da transmissão, ele é mais lento, assim, é uma coisa mais conversada. Você não precisa ficar o tempo todo em cima da bola porque a pessoa está vendo em casa. Então, assim, dá muito mais trabalho preparar uma transmissão de televisão, porque você precisa se abastecer de informações para colocar na transmissão em momentos em que a bola não é tão importante. Acaba sendo já uma preparação que já virou rotina, entendeu? A gente recebe uma pesquisa, mas com dados assim, os resultados do time, quem marcou os gols, esses papos de quanto tempo não ganha, quanto tempo não perde. Parece simples narrar futebol, qualquer evento esportivo na televisão, parece simples. Mas você está brigando com a imagem o tempo todo. Então o locutor precisa tomar muito cuidado para não ir de contra o apaixonado que está em casa. Se você gritar pênalti, tem 17 câmeras mostrando que não foi. E aí? Você já irritou o cara com aquele aparelhinho na mão já trocou de canal. Então você não pode agredir a peça mais importante, que é o espectador ou espectadora. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Emerson!
Corinthians tem a arrancada de Emerson e comemora o segundo gol. Mais um passo pro título. Errou o gol que ele botou na frente e deixou muito para trás o Caruso. Frio e tranquilo na frente do goleiro, manda pro fundo do gol. Emerson, camisa 11. Se você pegar pelo YouTube narrativas esportivas de outros países, de outros narradores, você vai sentir uma grande diferença. A narração em inglês é uma narração de futebol, por exemplo, muito fria, onde dificilmente eles gritam gol. Na cabine ao lado da nossa, que ficava no meio das duas, tinha os narradores da língua espanhola. Esses gritavam muito mais do que nós brasileiros, né? Eram narradores da Venezuela, da Colômbia, do México. E eram assim, eles colocavam realmente o coração da narração. Era incrível que a gente estava narrando em português e na cabine do lado você chegava a ouvir o grito de gol do narrador da língua espanhola. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. Se eu tivesse no rádio, eu deveria usar a palavra gol, porque ninguém está vendo. Mas já que o meu trabalho é muito mais na televisão, não há necessidade de eu gritar gol se a pessoa que está em casa está vendo que a bola entrou. Eu já cansei de falar que eu não sou um narrador, eu sou um legendador de imagem. Então, se naquele momento a bola entrou, a minha obrigação é legendar aquela imagem e dizer e informar sobre aquela imagem. Que horas que foi o gol, de quem foi o gol, contra quem foi o gol e a favor de quem foi o gol e quem fez o gol. Agora, não há necessidade de eu dizer que a bola entrou. Eu digo que é. É do Vasco! Confira comigo no replay. Foi ele! Olha ele aí, Leandro Amaral! Cada narrador expressa um gol de uma forma diferente, né? Alguns de um modo mais frio, por ser o jeito dele mesmo, outros com mais entusiasmo, com mais empolgação, com mais emoção. O pessoal acha que gritar é chamar muita atenção e eu acho que o pessoal precisa tomar cuidado com isso. Nem sempre gritar é um valor. Eu cheguei a fazer muita aula de fonoaudiologia porque eu tinha dificuldade para respirar, acabava ficando rouco com muita facilidade e tal. E aí depois você vai aprendendo técnicas de respiração que você vai meio que incorporando, né, na sua vida. Hoje já não faço mais fonoaudiologia, já fiz um tempo. De vez em quando me consulto com o otorrino para dar uma checada se está tudo bem com a garganta. Preparação vocal, assim, eu tenho alguns exercícios de fonoaudiologia que eu faço de aquecimento da voz antes de entrar na transmissão. Eu tomo bastante água durante a transmissão. Eu evito tomar muito gelado durante os dias, assim. O que eu costumo evitar em véspera de transmissão é álcool, né, que como dizem os médicos, ele esteriliza a garganta, isso é prejudicial. Eu costumo evitar gelado em véspera de transmissão. No dia do jogo eu evito falar muito para preservar um pouco a voz e tal. E dormir, né, descansar. Os próprios fonos dizem que o fundamental para você ter a voz sempre legal é você estar descansado, né? Você descansar, dormir bem, enfim. Se você for um pouco mais discreto, mais tranquilo, você pode render muito mais. Você não precisa atrapalhar o jogo. Você tem que colaborar. Ser um parceiro do cara que está em casa, dando emoção. O gol é o momento máximo do futebol. Vem Brasil, vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Bateu é gol, dá uma paradinha, no estúdio entra essa vinheta gol, 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 é onde eu busco o ar, pego um fôlego maior para esticar o meu gol, que ficou uma característica da minha transmissão, um gol meio escandaloso, meio exagerado no seu grito,
mas que o torcedor adora. E aí você pode não só exagerar, como puxar no fundo do seu íntimo uma emoção muito grande. O pessoal cronometra, olha, o cara no gol do Flamengo narrou gol durante 17 segundos, aí o outro foi 15, juro por Deus, eu vi. Já recebi e-mail, já recebi cobrança pessoalmente em estádio, na rua, em restaurante. Tô com a família, o cara fala, ó, fala pro cara que trabalha comigo, às vezes algum que nem mais trabalha ou nunca trabalhou, que ele tá narrando menos o gol do Palmeiras. Eu acho que o futebol, o esporte em si, da televisão, é um grande show e o narrador nada mais é do que um animador desse grande show. Quando esse grande show não está satisfazendo, você tem a obrigação de procurar fazer com que o pessoal que está em casa se divirta. Se o espetáculo for bom, ele vai passar a ser bom. E se for ruim, você vai inventar o quê? Fala pra mim, com a imagem que tem, com as 38 câmeras que tem, vai inventar? Às vezes eu estou transmitindo com o Neto, olho pro Neto, o Neto olha para mim, ele fala assim, pô, o jogo está muito ruim, mas o jogo está ruim. Consequentemente, a transmissão não pode estar boa. Não dá para inventar, companheiro. Eu nunca falei que o jogo está 5-0, o cara vai virar. Não é isso. É você dizer, pô, tá 5-0. Se esse time aqui baixar de vez a guarda, ele vai tomar 8. Ou se ele fizer 1-2, ele pode incomodar o cara. Se esse time aqui ficar na soberba do 5-0, é você criar possibilidades para quem tá vendo. Porque senão 5-0, você desliga a televisão e vai embora. Porque o esporte não é uma ação funesta, é uma ação de divertimento. Não é uma diversão de briga, nem de duelo, nem de nada. É um divertimento com o qual o cara tem que se divertir. E eu sou o grande, eu e os outros narradores devem ser o grande animador desse show. Mas quem são os responsáveis por tudo isso? Quantas pessoas trabalham para colocar esses grandes comunicadores no ar? Muito além da imagem e do som, existe um universo oculto de profissionais que levam até você o talento dos donos da voz. Conheça agora os bastidores desse grande show que emociona qualquer apaixonado por futebol. Na verdade, quando eu fui trabalhar em televisão é que eu percebi a exata sensação do que significa a palavra equipe, né? Trabalho em equipe, porque a televisão é um negócio maluco. As pessoas que estão em casa e não têm essa noção, né, de quanta gente está envolvida numa transmissão de um jogo de futebol, por exemplo, porque você normalmente tem 4, 5 ali que aparecem, né? O narrador, o comentarista, eventualmente um de arbitragem, 2 repórteres e tal. Mas aí se você pega o número de câmeras, os assistentes de câmera, o produtor, o diretor de TV, o cara do áudio, o cara do caractere. Caminhão repleto de profissionais que vão selecionar as imagens, o diretor de TV que vai escolher as imagens, um operador de VT que vai sacar o replay, que vai pegar e falar, eu tenho um replay bom aqui, eu tenho um ângulo bom do lance e tal. Enfim, é um batalhão de gente, né? Uma transmissão de futebol hoje, ela não sai por menos de 50 a 60 pessoas. E a gente que está no ar, a gente é só o produto final, né? Claro, se todo mundo fizer tudo bonitinho e o cara que está com o microfone for lá e disser 2, 3 pataquadas, vai comprometer o trabalho de todo mundo. Eu acho o clima de transmissão fundamental, né? Para te envolver, para te colocar mais ligado no que está acontecendo. Eu já fiz jogo com portão fechado, já fiz jogo com 300 pessoas no estádio, enfim. E é completamente diferente, né? Porque dá a impressão que você está transmitindo um treino, dá a impressão que é um solteiro e casado ali, que não tem ninguém vendo. Mesmo assim, mesmo a diferença que você tem quando você vai transmitir um jogo no estúdio, né? O off-tube que a gente chama, ou no estádio, já é diferente, né? É claro que é uma delícia, às vezes, você passar por provações e apuros para saber como é que você está, se você consegue lidar com os problemas. Mas a transmissão perfeita é aquela que você entra e sai com o mesmo planejamento. A transmissão próxima da ideal é a transmissão que tem um trabalho de equipe enorme, de muita gente. Então você tem que primeiro conquistar o respeito deles. Você conquista isso trabalhando e respeitando, né? Isso volta. E entrar num PCR, num switch e saber o que está fazendo. Se você não souber, eles vão saber que você não sabe. Quando você vai para o estádio fazer um jogo, mesmo que seja na cidade onde você mora, você tem o trajeto de onde você estiver para o estádio, que você vai com a equipe que vai trabalhar com você, então você já está conversando sobre o jogo.
Quando você chega no estádio, você tem todo o ambiente, você tem o som da torcida, a reação, você tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo ali no banco, ali atrás do gol, nas arquibancadas, você tem essa visão muito mais ampla. E o ambiente, se você vai fazer um jogo fora, você viajou um dia antes, então você está conversando sobre o jogo, você está já vivendo o clima do jogo, da cidade onde você está, com os teus companheiros de equipe, é mais legal. A transmissão off-tube é muito difícil para o narrador, porque você não está vendo o campo todo, você depende das imagens que estão sendo colocadas no ar pela televisão e às vezes eles dão um close que para você não significa nada e você quer saber onde está a bola e estão mostrando a torcida, estão mostrando o técnico, estão mostrando o close de um jogador gritando com o outro e tal, e fala, tá, e a bola? Na cabine, a narração se torna um pouco mais fria do que aquela que você estaria fazendo no estádio, sentindo realmente o ambiente, sentindo o clima. Talvez o efeito de uma transmissão seja pouco possível do telespectador perceber. Não sei quantos conseguem perceber se você está no estádio ou se você está no estúdio. Mas se eu tivesse que escolher, eu preferiria sempre estar no estúdio, no estádio. Eu acho que funciona. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa que está do seu lado, melhor funciona a transmissão. E intimidade não só no sentido da amizade, de você conhecer a pessoa. Você citou o Maurício Noriega, o cara, hoje ele é um grande amigo meu, nossas famílias se conhecem, se visitam, enfim. A gente acabou criando um laço de amizade. Mas não precisa ser necessariamente amizade nesse sentido, né? Você precisa ter uma certa intimidade de você perceber quando é o momento do cara brilhar, do cara perceber quando é a sua hora de participar da transmissão, de você transformar todo mundo que está na transmissão em peças importantes, né? Então não pode só o narrador querer aparecer, ele tem que dar o espaço para o comentarista também ter o seu espaço, os repórteres têm que ser acionados na hora importante ali da transmissão, enfim. A gente pode chegar à conclusão que o comentarista talvez tenha surgido para dar desafogo para o narrador. É provável, o narrador vai ficar narrando, cansou. Mas tem que ser mais do que isso. Talvez a função primeira do comentarista tenha sido essa. Acho que a função dele tem que ser ilustrar, mostrar o que o cara não está vendo. Comentário não pode ser mais do que 1 minuto, já tá bom demais. O jogo pode ter sido 8-8, que 1 minuto você consegue resumir para rádio ou mesmo para televisão. Tem espaço pro lado direito. O Manchester só tá jogando quando joga o Valência. Desceu o Valência pela direita, cruzou o Van Persie e gol. Peraí, o comentarista tava vendo o jogo bem. Me dá um prazer quando eu tô vendo isso direito, entendeu? Então, foi pênalti, não foi pênalti? Foi gol, não foi gol? A emoção precisa, a informação correta? Eu acredito muito em arquivo. Então eu arquivo tudo. Eu tenho rotina. Segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na redação é pegar as fichas do lance e passar para o computador. Aí eu fico com isso no meu computador e atualizo a classificação. O grande desafio é passar, ilustrar aquilo que está acontecendo e sempre com o mais conciso, mais direto, mais objetivo possível, que é muito difícil e daqui a uns 40 anos eu vou aprender. E sempre que possível, se possível é uma característica minha, não estou dizendo que é virtude nem defeito, passar com ao mesmo tempo humor e dentro do possível também emoção. Eu nunca precisei olhar num livro para saber que o Guarani jogava em 78, quando foi campeão brasileiro, com Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, Capitão Careca e Bozó. Eu não preciso olhar num livro porque eu sei, eu lembro. E tá certo. Você pode olhar, mas tá certo. Tem que ter timing. Se você não tiver um timing, você pode ter uma bela voz, sabe, tá muito bem informado, ser o cara mais informado do mundo, mas se você não tem aquele time de entrada e saída, você fica sendo um cara desagradável na transmissão. Eu acho que o comentário tem que ter informação. Não pode ser eu acho. Entendeu? Não é simples, né? Porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Mesmo quando você troca de comentarista, os repórteres são diferentes, sempre tem ali um ajustezinho que precisa ser feito. Tenho até, como jornalista, a possibilidade de não abrir o jogo, não falar que camisa eu visto. Só que eu não posso mentir, dizer que eu torço para o 31 de abril do presidente Timóteo, e menos ainda dizer que eu deixei de torcer para o meu time. Não precisa falar qual foi o motivo. Porque se tiver um bônus incondicional, é o time de futebol. Você pode trocar de partido, de sexo, de mulher, de homem, do que for, de cabelo, mas não vai trocar de time de futebol. Porque o cara que troca, você pode trocar o caráter, e se for jornalista, troca de jornalista. Existe uma história muito humilhante para o repórter, para o jornalismo esportivo, de dizer que ele não tem time de futebol. Se o cara não tem time de futebol, está fazendo o quê? Quem é que não tem time de futebol?
O juiz tem um time, e é mais complexo ainda. O jogador tem um time, o treinador tem um time. Por que o jornalista não pode ter um time? Não pode não, tem que ter time. Repito, eu sou jornalista porque eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense e que me levou ao jornalismo. E vou me aposentar como jornalista e vou continuar como Palmeiras, porque é um amor incondicional. Você não tem que ficar puxando o saco do teu time e fazendo palhaçada na frente da televisão ou com o microfone do rádio, protegendo o teu time de futebol. Você tem que ser correto na tua profissão. Sou francamente favorável ao ex-atleta comentarista, porque ele dá uma outra visão, ainda que às vezes possa ser um pouco passional, alguns são muito amigos dos amigos, alguns são muito inimigos dos inimigos, alguns são muito clubistas, alguns são muito anticlubistas, são muito barristas, mas o jornalista também, com diploma, com canudo, é a mesma coisa. Mas, de modo geral, eu acho que eu ficaria com comentaristas jornalistas, porque tem uma formação diferenciada, sabe o que é ética, sabe, estudou para isso, ou se não estudou, se aprimorou. Não é simplesmente um sujeito que jogou bola e vai sair falando qualquer coisa. Dá a impressão que é fácil, né, seja comentarista, mas é difícil. Hoje a nossa classe de jornalista esportiva está tão infestada de ex-jogadores que eles acabam uma profissão e querem começar outra e ficam tomando lugar daqueles que vão às faculdades, pagam as suas mensalidades, gastam dinheiro, enfim, ganham um diploma. E eles vão aí para um deputado amigo, arrumam uma carteirinha e se dizem jornalistas. O jornalista adora, né, se achar. O jornalista esportivo mais ainda. Alguns se acham mais importante que a bola. Sendo que, no fundo, o jornalista esportivo é que nem um gandula, respeitando os gandulas e não a minha raça de jornalistas esportivos. Porque a gente normalmente trabalha todo fim de semana, e trabalha muito, estamos do lado do campo, bem perto dos jogadores, alguns jogadores nos conhecem, alguns até nos conhecem pelo nome, mas no fundo, cara, se a gente não vier para o jogo, como gandula, no máximo o jogo vai demorar um pouco mais a reiniciar, mas vai ter jogo do mesmo jeito. Então assim, a imprensa, o quarto poder, não, a imprensa é forte, agora o jornalista como pessoa física, não. Trabalhar com isso não é todo aquele glamour que quem tá fora acha, né? Trabalhar com futebol, trabalhar com Olimpíada, trabalhar com vôlei, depois de algum tempo se torna uma coisa comum. É claro que é muito mais legal do que trabalhar em banco. Puxa, que legal, vocês viajam pra caramba. Às vezes você não quer viajar. Então vamos viajar de novo. Mas tem que ir, tem que estar sempre, né, disposto. Agora, é legal, não tem uma rotina, cada jogo é um jogo. A gente vai viver 7 dias por semana, trabalhando. Indiferente de outras pessoas que ralam 5 dias na semana para viver 2. Não, eu vivo 7, só que eu tô ralando. Mas assim, o ideal é fazer o que gosta. Se você quer ser comentarista, se você quer ser jornalista esportivo, cara, é demais. Até porque, pense bem, o jornalista esportivo no Brasil, não só comentarista, ele está comentando a melhor coisa que o brasileiro faz, além de música e respeitosamente de mulher. O jornalismo te leva onde você jamais imaginou que você ia. Onde o fato está acontecendo. Sempre que eu vou para uma Olimpíada ou para uma Copa, eu sei que alguma coisa vai acontecer ali e que vai ser contada por gerações e gerações, né? Estar na sala onde o Romário foi cortado em 98. Teve um grupo de jornalistas que foi para Bilbao fazer Atlético Bilbao e Seleção Brasileira e que não conseguiu voltar em tempo. E eu fui e eu voltei. Poucos foram e voltaram. E eu estava naquela sala e o Romário chorou na minha frente. Ou seja, eu estava onde o fato estava acontecendo. Eu me sinto como se eu fosse um crítico gastronômico na Toscana. Eu me sinto como se eu fosse um crítico de artes plásticas em Paris em 1860, no início do impressionismo. Eu me sinto como se eu fosse um repórter, um crítico musical em Liverpool no início dos anos 60. Pô, eu sou um privilegiado. Eu não sou comentarista de futebol búlgaro. Eu sou comentarista de futebol brasileiro. E trabalho em São Paulo, que é a cidade que mais deu campeões do mundo. Sem barrismo, sem clubismo, mas uma constatação, um fato. Adoraria, porque acho o Maracanã mais fabuloso de tudo. O Rio é a cidade maravilhosa, mas enfim, a minha cidade, nasci em São Paulo. Mas, pô, posso ver o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, posso ver os grandes times do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, grandes equipes que vêm aqui. Enfim, pô, eu tô no país do futebol, sou comentarista do país do futebol. Não, eu sou um puta no privilegiado. Então venha ser também você. Chegou a hora de conhecermos os principais locutores de futebol do país. E nossa equipe selecionou aqueles que foram os mais populares narradores de todos os tempos. Conheça os astros deste grande show.
Os ídolos dessa profissão que encanta apaixonados por esporte há quase 100 anos. Fiore era o poeta da bola. Fiore era o grande amor da vida do meu pai, né? Então, meu pai, por exemplo, no interior, eu sou de Campinas, sou do interior. Então, lá, você só ouvia a Bandeirantes. Né? A Bandeirantes, a cadeia verde e amarela, era o que mandava nas transmissões. E isso era uma marca. O Fiore era uma marca, né? Não tinha narração esportiva, tinha Fiore e Gilhote. Era mais romântico, falava de uma outra maneira, mas um grande locutor também, de uma imensa aceitação popular. Um cara caipira, como a gente gosta de falar no interior, e por isso ele tinha tanta aceitação, né? O Fiore partiu, nos deixou, mas muito feliz, porque eu tive um tempo depois de reencontrá-lo já, né, dirigindo a equipe de esportes da Record, muito satisfeito, muito feliz. E ele falou assim: Ciro, eu vou falar em off aqui, mas eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Estou muito feliz, já ajudei familiares que estavam assim precisando, e se eu soubesse que era tão fácil, eu não teria ficado tanto tempo na Bandeirantes. Só de Bandeirantes nós temos 26 anos. Conhecemos praticamente o mundo inteiro, já fizemos 7 Copas do Mundo. Vivemos toda a emoção que o narrador esportivo pode viver, embora entendendo que não é fácil deixar o que a gente faz com amor, com carinho, como sempre aconteceu com a nossa vida de homem de rádio. Eu acho que também está chegando a vez da gente arrumar a nossa malinha e tratar das galinhas e das vaquinhas. O Silvio Luiz é hoje o locutor em atividade que tem mais tempo de trabalho profissional, em rádio e em televisão. Ele tem mais de 60 anos trabalhando como profissional. O Silvio está com 937 anos de idade, 8.438 anos de mídia, e ele também narra porque ele sempre foi um relator do que está... De repente ele nem sabe quanto for o jogo, quem está jogando onde está a bola, mas ele cria um espetáculo muito melhor que a própria partida. Nos anos 80... na TV Record ainda, o Silvio Luiz passou a fazer uma transmissão absolutamente diferente do que era feito. A transmissão dele é uma transmissão alegre, né? O Silvio, ele tem recursos para transmitir qualquer tipo de acontecimento, qualquer situação. Ele telefonava para casa dos caras, ele dava pijama, ele brincava com o comentarista, ele começou a criar essas frases, pelo amor dos meus filhinhos. Pelas barbas do profeta. Essa até minha cozinheira fazia, o que é que eu vou dizer lá em casa? Olho no lance. Ele é realmente um locutor que cria as frases que entra no gosto popular, diferente de outros locutores. Jogadinha treinada, demorou para bater. Opa! Opa, Larriota! Ô, Larriota! Larriota, como é que é, muchacho? O que passa com el pito? Eu não ouço nada que eu faço. Eu falo tanta besteira que depois, se eu vou ouvir o que eu estou falando, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz. Então, eu prefiro não ouvir nada que eu faço. Na vida particular dele, quando ele desliga o microfone, ele é extremamente metódico. Ele é um cara absolutamente disciplinado com tudo que ele faz. Ele brinca, conversa com os amigos, mas não é aquele Silvio do microfone.
Foi o jogo de 77 da conquista do Corinthians, né? Quando o Basílio fez aquele gol sofrido, o Corinthians estava esperando ganhar o campeonato há 22 anos e a torcida do Corinthians, sempre sofredora, ia ver naquela conquista um renascimento e uma esperança de tudo aquilo que eles tinham esperado durante tanto tempo. Basílio meteu o coco nela, bateu no pau, voltou. Lá vem o Basílio, olho no lance. É do Corinthians. Confira comigo no replay. Foi ele, Basílio, craque da camisa número 8. Eram jogados redondos 36 minutos do segundo tempo. O Corinthians a um passo do título paulista de 77. Deu a minha família, deu experiência, deu conhecimento, viagens. Enfim, foi realmente aquilo que Deus falou: vai lá e faz isso aqui, que eu vou te dar uma ajudazinha. Se você fizer hoje uma enquete entre profissionais de rádio e televisão e perguntar quem foi o seu ídolo, quem para você foi o grito de gol mais emocionante, quem foi para você o melhor narrador de televisão do Brasil, com certeza eu acho que o Luciano do Valle vai ser o principal, o mais votado. E Luciano do Valle? Luciano do Valle é o mais perfeito locutor de televisão que o Brasil já teve. Teve sua época gloriosa, muitos anos atrás. Posso lembrar do Brasil e Iugoslávia, o gol do Zico. Pintou, ganhou, invadiu. Olha o gol, olha o gol. Gol! Não há palavras para descrever o gol do Zico. É de placa, de placa, de placa. Ele é fenomenal. A emoção, acho que é a principal característica dele. Ele não deixa nunca cair aquele tom dele, sempre com uma empolgação. A vibração, a voz, a empolgação. A voz dele é muito bonita. E locutor de rádio e televisão precisa ter voz bonita. Narrador precisa. Se tiver voz bonita, ele já sai na frente dos outros. O locutor não tem que ter bordão. Eu penso isso. Aliás, todo mundo sabe. Eu acho que, se o cara perguntar para mim, eu vou transmitir um jogo, o cara fala assim, o que você vai dizer? Eu não sei, eu não levo nada na cabeça. Eu acho que o importante é que o jogador faça alguma coisa que chame a atenção, um fato chame a atenção, que isso vai acontecer na casa, ou no bar, onde tiver assistido o jogo. Você apenas leva, conduz. O Luciano é calmo, tranquilo. Segundo, Luciano do Valle é um sujeito educado, polido, tem educação, não fala palavrão, não altera a voz. Segundo, tem uma voz linda. Luciano não precisa forçar para transmitir futebol, nem todas as modalidades esportivas que ele sabe transmitir. Hoje, para transmitir, é uma moleza, né? Hoje você tem tudo que você quer, tudo. Aquele computador te dá tudo, te dá diferença, te dá o peso, te dá o combustível, quando é que vai entrar, quando é que vai sair. O Luciano do Valle, eu estava na Record, ele me pediu ele queria sair da Globo, me pediu se ele poderia trabalhar lá. Eu falei que sim, acabou a Copa de 82 e ele foi para a Record. E depois ele saiu da Record, seguiu o destino dele e me convidou, quando ele estava na Bandeirantes, para ir para Bandeirantes. E fizemos aí uma boa temporada. Tudo que o Luciano punha a mão virava ouro na audiência da TV Bandeirantes, que foi o grande momento da TV Bandeirantes, que foi quando a Bandeirantes foi chamada o canal do esporte. O Luciano trouxe NBA para cá, o Luciano trouxe Fórmula Indy, o Luciano botou futebol americano, o Luciano fez o voleibol meio Record e depois Bandeirantes, fez o voleibol e jogar no Maracanã, a melhor seleção do mundo enfrentando a seleção brasileira. Ele completou um ciclo de transmissão na televisão brasileira em que, na minha opinião, ele foi o primeiro locutor.
Eu espero fazer a Copa do Mundo, eu espero fazer a Olimpíada, aí já são mais 3 anos, né? Sei lá depois, um dia eu volto aqui e eu conto para você. Se você tem som, você tem rádio. Se você não tem som, você não tem rádio. Então houve um momento que a tecnologia foi se aprimorando para fazer o som. Hoje não. Hoje o som aí das rádios são perfeitos. As grandes audiências do rádio em São Paulo hoje são as FMs. Por quê? Porque o som é perfeito. Entre outras razões, porque o som é perfeito. O futebol hoje na AM não tem o mesmo encanto e a mesma força que tinha tempos atrás. E quem pegou no AM todos os recursos técnicos e aplicou na transmissão foi o Osmar Santos. O Osmar para mim é o Pelé, né? O Osmar para mim foi o maior e o melhor de todos. O Osmar é o cara da minha geração, né? O Osmar, quando eu tenho 20 anos de idade, 18, 20 anos de idade, o Osmar está arrebentando. Pai da matéria, que deu um novo dinamismo à transmissão, né? Ele trouxe um bom humor que as transmissões não tinham, os bordões, enfim. O Osmar foi um cara que deu uma revolucionada na linguagem do que o rádio estava acostumado a fazer até ali nos anos 70. Às vezes a jogada não era tão espetacular, mas o Osmar colocava um veludo naquilo, fazia um envolvimento com aquilo transformava aquilo num lance mágico. Criava um espetáculo à parte, um 0x0 virava 9x9. O Osmar era um showman, era um cara completo, né? O Osmar, além de ter sido um baita narrador, era um dos maiores comunicadores, foi um dos maiores comunicadores que eu já conheci. Se cada narrador tem a sua característica, o seu jeito, a sua contribuição, eu acho que a do Osmar foi esse, né? Ele quebrou barreiras de linguagem, ele transformou o rádio numa coisa muito mais acessível, inclusive, ao povão. Aí na batida de falta, Capriça, garotinho, Capriça, rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! E que gol! Pode ser o gol do título, 34 etapa complementar, Raí levanta o Estádio Nacional de Tóquio. Ele enxergava muito a questão do consumo, então a gente saía para bater bola, a gente ia jogar bola ou de segunda à noite ou de quinta à noite, e jogando bola sempre vinha umas frases ali, coisa de boleiro, né? Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha, e é gol. No caroço do abacate. Invariavelmente ele perguntava, puxa vida, essa frase aqui legal, o que você acha? Eu vou falar para você o que você acha? Ele não chamava no Globo Esporte, por exemplo, ele não chamava Luiz Ceará, chamava Fala Trepidante, entendeu? Aí a Kitty Balieiro, ele chamava Chega mais, garotinha. O Andreoli, Fala Peixe. E o Tomé Vamos lá, gauchão. E às vezes ele lançava essas frases, as que pegavam, ficavam, e as que não pegavam, imediatamente ele recolhia. Usava uma ou duas transmissões, imediatamente recolhia. Ele botou o que a gente chamava desses apitos todo, música, não sei o quê. E a gente ia bater uma bola, e aí, de repente tinha um cara que estava ali estraçalhando, e a molecada fala, pô, esse cara é animal, esse cara é animal. E eu me lembro aqui no Palestra Itália, no antigo estádio do Palmeiras, e o Palmeiras com aquele time excepcional do Vanderlei Luxemburgo, com o Edmundo, e aí o Edmundo fazia fila, num dos lances fazia fila e fez um gol, e Edmundo animal, aí a reação imediata foi muito contrária, né? Animal, esse cara tá louco, chamando o cara de animal, mas depois isso foi pegando, foi ficando, e aí a própria torcida do Palmeiras depois acabou incorporando, a torcida gritava quando o jogador entrava em campo, a torcida emendava lá o coro lá, au, Edmundo animal. Olha o Edmundo dominando na área, olha o Edmundo, passou, pintou o gol! Gol! Edmundo animal! Edmundo animal! Edmundo animal no drible! Animal! Naquela época você tinha uns conceitos muito tradicionais, mesmo na televisão. Eu me lembro que quando ele foi para a Rádio Globo, o Boni o levou para apresentar o Globo Esporte na TV Globo,
E naquela época você não tinha a agilidade que você tem nos dias de hoje na televisão, né? Naquela época você tinha que seguir absolutamente regulamentado dentro do tempo de cada linha de 2 segundos, que era o tempo que o operador de VT ele tinha para disparar o VT. E o Osmar ele atropelava tudo isso, né? Porque ele era um cara de improviso excepcional. O cara que conseguiu juntar o artístico com a técnica de narrar futebol, com a fama, com a projeção, entendeu? Foi apresentar comício de direta já. Então esse é o cara assim da minha geração, né? O Globo utilizava a televisão para massificar, né, as chamadas do Osmar. Então os jogadores eles gravavam uma chamadinha, aí imita Osmar Santos, né? E os caras saíam falando ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. O Osmar ele vinha de um evento e ia para a cidade dele, Marília, né? Vinha na Mercedes dele, muito provavelmente muito cansado, que Osmar era uma máquina de trabalhar, né? Eu tive a oportunidade, a honra, o privilégio de trabalhar no mesmo período que ele trabalhou na Record, a equipe de esportes da Record era liderada por ele. E Osmar era assim, era o tempo todo dedicado àquele trabalho, vestia a camisa, né? E ele vinha de um evento muito engajado também com as diretas já, com a TV Globo e tudo mais. E naquela oportunidade ele muito provavelmente deva ter dormido ao volante. E a gente não sabe os planos que o nosso engenheiro arquiteto lá em cima tem para nós, né? Preservou a vida do Osmar, né? E infelizmente ele perdeu nesse acidente toda a massa encefálica do lado esquerdo, que é exatamente o lado que coordena toda o aparelho psicomotor e o aparelho fonoarticulatório. Ele perdeu a grande habilidade que ele tinha, que era a eloquência verbal. Então você vê hoje um Osmar totalmente diferente daquela versão de quando ele empunhava os microfones e narrava. Um dos grandes narradores que o Brasil perdeu, não porque ele ainda está entre nós, mas a oportunidade de ver o Osmar narrando uma partida, só aqueles que estiveram do lado dele mesmo, né? De ver o interesse que ele tinha em criar expressões, em tornar jargões interessantes. Foi assim um revolucionário da sua época. Dificilmente o Brasil vai ter um outro Osmar Santos ou um outro profissional ao nível dele. Foi uma lacuna que está aberta entre hoje. Nós temos narradores esportivos maravilhosos, que eu tenho um profundo respeito, mas eu acho que cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro do seu setor, dentro da sua especialidade, preenchendo com muita virtuosidade o que se faz, né, hoje em dia no rádio. O Brasil se destaca muito no esporte por conta também dos seus narradores esportivos, que conseguem trazer a cor que muitas vezes falta na televisão e o rádio, né? Aquela cor, aquela energia, toda aquela emoção. Isso é o profissional que faz, né? Isso não tem como você substituir. Equipamento não faz isso. Isso aí é o ser humano mesmo, né? Meu nome é José Silvério, eu sou locutor esportivo, comecei na Rádio Cultura de Lavras em 1963, esse ano eu completei 50 anos de profissão. Eu conheci através de um amigo, assim, vamos jogar São Paulo e Palmeiras. Vamos ouvir o jogo lá em casa. E ele ouvia, o pai dele, na casa dele eles ouviam a Rádio Jovem Pan. E aí eu ouvi o José Silvério pela primeira vez. Minha Nossa Senhora, que monstro. Foi um sonho de menino, que começou com 8, 9 anos de idade. Depois veio a realização e eu me sinto realmente muito bem. O Silvério, tecnicamente, para mim, é o melhor narrador de todos os tempos. O cara que está sempre em cima do lance, o cara que praticamente não erra. Se você estiver assistindo um jogo pela televisão e você estiver ouvindo o Zé Silvério, e de repente, por uma ilusão de ótica, a imagem da televisão te mostrar que uma bola passou por fora do gol e o Silvério gritar gol, você vai com o Silvério. Eu sempre tive uma rapidez muito grande para narrar o gol, uma precisão de narração. Aliás, esse era o meu destaque, uma precisão
e uma rapidez. Ele não tem muito brilho artístico, né? A voz não ajuda muito, mas tecnicamente ele é muito preciso. Desde o primeiro jogo que eu irradiei na Jovem Pan em 1975, eu só recebi elogios. As críticas que existiram, lógico, as críticas foram mais construtivas do que críticas depreciativas. Então isso fez com que eu procurasse só o aprimoramento e seguir em frente, sem me preocupar muito com o que estava acontecendo em torno de tudo isso. De todos, o Pelé, o cara preciso, objetivo, conciso, concreto, é o José Silvério, né? Até pelos 50 anos de rádio completados esse ano, eu fiz um texto que está disponível no meu blog, no Lancenet, sobre o Silvério, que mais ou menos descreve o que é indescritível, como eles conseguem fazer uma narração, que é um negócio absolutamente espetacular. Passa pela direita, por tentou, vem Itamar, vem Christian também. Ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço! E bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Todo mundo brinca que ele grita o gol antes da bola entrar, e é mesmo, você ouve primeiro o Silvério gritar o gol, depois a reação da torcida, de tanto que ele está em cima do lance. Na verdade, eu não grito o gol antes, é que o torcedor grita um pouquinho depois, então eu grito junto com o gol, na maior parte das vezes, de vez em quando atrasa também. A primeira vez que eu fui fazer plantão com o Silvério foi na inauguração da arena do Ajax de Amsterdã, Brasil e Holanda, em 99. E eu fui falar com ele pela linha antes do jogo começar e eu estava tremendo. Aí eu falei, antes de mais nada, eu queria só dizer que você é um ídolo, você é um cara que é uma referência, não sei o quê. Eu tô morrendo de medo aqui de fazer alguma bobagem e estragar a sua transmissão. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu gosto muito mais do rádio do que do futebol. Então, quando todos os meninos, na minha época, ouviam futebol, a gente juntava a turma para ouvir pelas dificuldades que tinha, era um rádio só, 2 que tinha na minha cidade, então a gente juntava assim em torno de um deles para ouvir, todo mundo ficava pensando, falando dos jogadores, e eu ficava pensando e falando dos locutores. Tem muitas narrações marcantes. Eu posso falar do Silvério narrando o gol do título do Palmeiras em 93, e agora eu vou soltar a minha voz. Bateu, é gol! E agora eu vou soltar a minha voz! É onde eu me realizo em todos os sentidos, porque foi uma coisa que entrou em mim como menino, e eu gostava de futebol, mas gostava muito de rádio, e continuo gostando dos dois. Hoje, muito mais do rádio do que de futebol. Mas é muito difícil em rádio que apareça o melhor que o José Silvério. De rádio também gosto do Silvério, que está mais velho, mais idoso, não é aquele Silvério dos áureos tempos, mas eu acho que no rádio ele sempre deu um gás muito grande. Mesmo hoje, que ele já tem aí 70 anos de idade, ele continua bem. Eu acho que a gente não está ouvindo hoje mais o melhor José Silvério. O Silvério já teve momentos, o auge dele já passou, mas ainda assim ele é acima da média, ainda melhor que a grande maioria. E tem alguns jogos que aí eu não consigo me lembrar, que quando eu ouço eu fico emocionado, porque eu me lembro do período. E aí você está ficando mais velho, você fica mais emotivo, até porque você vai sentindo que você já mudou bastante nesse período. Alguns jogos me deixam emocionados pela maneira com que eu transmitia, porque uma coisa que eu entendo bem, e desde cedo eu fiz isso, é entender de narração esportiva. Rogério vai partir, chegou, bateu, é gol! Mais recentemente, os caras que transformaram a função de narrador esportivo numa coisa importante na televisão, que subiram o nível, o degrau de um narrador dentro de uma cobertura de televisão, indiscutivelmente são o Luciano do Vale e o Galvão Bueno. Os dois, eu tenho a impressão, eles transformaram o narrador nessa figura importante que ele é hoje. Ronaldinho, olha o gol, 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 gol!
Você não vê a excelência do Galvão Bueno só no futebol. Você vê no vôlei, você vê na Fórmula 1, você vê na Fórmula Indy, você vê no futebol, você vê no basquete, você vê numa narrativa de competição olímpica. Por quê? Porque ele é um profissional extremamente dedicado ao conhecimento do esporte. Galvão Bueno narrando basquete em 1980 era sensacional, eu narrava muito. O Galvão Bueno narrando o título do Piquet em 80, vice-campeonato do Piquet em 80, o título do Piquet em 81, era espetacular. O Galvão Bueno é um grande narrador. O Galvão tem uma técnica de narração raríssima, né? O timing, a hora de acelerar o ritmo, a hora de dar um refresco. Então ele não só está comentando o fato e a sinergia daquele fato, mas ele também está com propriedade técnica e comentário técnico a respeito daquele assunto. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou assim para mim: pô, esse Galvão tem um negócio que é sensacional, né? Eu às vezes não estou vendo a televisão, estou fazendo outra coisa e a televisão está ligada. Mas ele, em determinado momento, começa a falar de um jeito que eu paro de fazer o que eu estou fazendo e vou olhar para a televisão, porque aquilo deve estar sensacional. De Gaúcho, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, 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 gol! Faz, chapéu pra lá, de calcanhar pra cá, botou na frente, saiu a bomba na cara do goleiro. Um gol pra escrever, eu quero um lugar nesse time. Um grande diferencial que tem o Galvão Bueno para os demais é exatamente o conteúdo que ele sabe. É uma enciclopédia, né? Ele sabe, ele conhece, ele tem assim na cabeça datas, fatos. Eu acho que o Galvão, eu meto muito pau no Galvão, porque ele virou o dono da bola, virou a voz do Brasil. Mas tecnicamente ele é bom, é que ele se arvorou de muita coisa e acabou se perdendo pelo caminho, mas é um bom narrador. Mas às vezes ele torce o pé nas narrativas, né? Ele fala zagueiro é zagueiro, goleiro é goleiro e juiz é juiz. Isso é mais óbvio, né? Às vezes ele comete aí alguns deslizes até engraçados que se tornam brincadeira de internet, né? Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! A batida! Bom, eu tenho 54 anos, eu já sou jornalista profissional há 35 e na verdade eu já fiz muita coisa na carreira, né? Quer dizer, a parte da narração esportiva é a última delas, né? Ou a penúltima, né? Porque a gente sempre quer fazer mais coisas. O Milton tem uma formação de jornalista de impresso, ele foi lá de Jundiaí, chefe de reportagem, chefe de redação, trabalhava em rádio apresentando o programa de rádio, mas sem ser narrador. Eu acho que ele tem um estilo muito legal, um tom muito legal. Ele não tem um vozeirão, não precisa ter vozeirão. Mas é um cara que se prepara, é um cara que tem vocabulário, é um cara que intelectualmente sabe sair das situações. E os caras que eu ouviam, né? O Osmar Santos, o Zé Silvério, eram os caras que eu gostava mais de ouvir em rádio. Então talvez eles, no começo da minha carreira como narrador, tenham tido até uma influência maior na minha vida. Trabalhei muito tempo com o Milton Leite, que foi um prazerzaço, aprendi muito com ele. E eu acho que ele engloba o que um narrador tem que ter. Primeiro é uma visão periférica de tudo que está acontecendo, né? Eu acho que não só a visão literal, mas o feeling mesmo. O Milton Leite, quando ele está narrando no estádio, ele consegue saber o que está acontecendo fora dele. Eu costumo dizer que as minhas transmissões crescem muito
quando o jogo é decisivo, quando tem muita gente no estádio, quando o jogo é muito disputado, enfim. Eu acho que isso faz diferença para quem narra, né? Eu acho que esse clima que se cria em torno de uma partida e do resultado que vai sair dali, ele mexe muito com quem narra, e comigo não é diferente. Consegue colocar dentro do jogo comentários imaginários, né? O rebate ali no Martinez. Sobra a bola pro Bruno. Ô, Bruno Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou, agora eu se consagro. E pegou de tornozelo na bola. A bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio. Em mais um momento patético de Bruno Otávio. As brincadeiras que eu faço fora do ar também. Os bordões, eles não surgiram porque eu pensei neles para serem bordões. Eles já eram coisas que eu falava, que amigos meus falavam e tal, e que eu acabei colocando nas transmissões. Então, acho que o fato de eu fazer as coisas de maneira muito natural, de acordo com o meu próprio espírito, é que acaba funcionando, né? Acaba fazendo funcionar. Douglas, Rodrigo Caio, boa devolução pro Douglas, foi para a linha de fundo. Opa! Que beleza! O pé esquerdo tirou a bola do pé direito e o Douglas caiu sentado. Você vai rever. Olha só, perninha esquerda atrapalhando ela. Que beleza! A gente passou 2 dias em Presidente Prudente, céu azul, não tinha nuvem. O vento não fazia isso. Não tinha vento. Foi um jogo em Presidente Prudente contra o Palmeiras, porque esse gol, ele tem uma narração diferente de tudo que eu já tinha feito, né? O Ronaldo foi aquecer no intervalo do jogo, foi assim... Mudou o tempo. Ele pegou a primeira bola, bateu, a bola subiu, parecia que ia na lua, caiu na trave. Aconteceu uma coisa diferente ali. E ele fez o gol no final, o dia do Alambrado. Que é o gol do Ronaldo, quando ele faz o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Aconteceu um negócio diferente, e eu tava no lugar onde aconteceu. Isso é que é do cacete. Tem uma frase no meio do grito de gol que eu tinha programado para falar já com alguma antecedência. Então é difícil escolher, tem muita coisa boa. Eu me orgulho de muita coisa legal que eu fiz na minha carreira. Lá vem o Douglas para cobrança, 47, a bola bem alta, segunda trave do Ronaldo! Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Gol do Corinthians! E como é bom dizer, Ronaldo! Na marca de 47 minutos, o alambrado vai para o chão. Houve um determinado momento em que se falava no Brasil que a seleção brasileira era a pátria de chuteira. O grande problema da profissão é o cara entrar e ter más referências. Achar que determinadas figuras que são famosas na profissão são referências éticas e boas referências profissionais. A seleção brasileira nunca foi a pátria de chuteira, nunca foi, nunca será e não há necessidade de que seja. Eu acho que a nossa profissão está em extinção. O jogo de futebol é um jogo de futebol, só uma competição. O Brasil ganhou 5 títulos de campeão do mundo de futebol e a nossa vida mudou em quê? Nada. Sonho de criança, depois paixão de adolescente e eterna conquista quando você já está no meio e você vê que tudo que você aprende um dia vira poeira. Não pode fazer uma coisa sem amor. Se você fizer qualquer coisa na vida sem amar aquilo, você não está fazendo corretamente. O futebol não ajudou a mudar nada a vida do povo brasileiro. A alegria do momento, da comemoração, todo mundo está numa porre, fica de ressaca, depois cura a ressaca e quando acorda no outro dia sabe que os nossos problemas são os mesmos. O Brasil é um país tão rico em narradores esportivos que você pode escolher entre uns 20 quais são os melhores de todos os tempos. E o que me dá muita felicidade e facilidade é que no meu momento de folga eu estou lendo futebol, porque é a minha diversão. É tentar fazer na cabine, na tribuna de imprensa, como se você estivesse na arquibancada, como se estivesse na geral. Então se despia um pouco da vaidade, porque a televisão tem uma coisa. Meteu a cara no ar é um problema. Aí que você conhece o caráter de muita gente. E às vezes o cara se revela de um jeito muito desagradável. Ainda tem cara que fica achando que... Tem cara que fica procurando pelo em ovo, achando que tudo que acontece é motivo para chamar de gafe, né? Gafe, o que é uma gafe para mim pode não ser para você. A segurança me chamou e falou assim, o Romário vai sair às 10 da manhã.
E ele mandou te dizer que ele vai sair, se você quiser fazer, para você ficar na porta e dá para fazer ao vivo, porque ele vai sair da concentração. Não sei o que ele vai fazer, mas ele mandou te avisar, que era meu parceiro, como outros são também, que é o que eu te falei, você tem que ter as suas informações. Eu fiquei postado, liguei pro pessoal da SBT, falei, pô, me ajuda aí, vamos entrar ao vivo, pelo amor de Deus, a hora que o cara pintar na porta do elevador, vocês têm que entrar. E aí rodou vinheta, papapá, fizemos tudo certinho. Até o Morgante, que hoje está na Bandeirantes, que fez essa operação. Ele saiu, mas veio que nem um passarinho. Aí parou na frente com aquela marra dele e falei, Romário, beleza, estamos aqui ao vivo e tal. Tudo bem, parceiro, como é que tá? Eu falei, você vai aonde? Vou na missa. Eu falei, vai na missa? Pô, que legal e tal. E vai fazer o quê? Vai pedir o quê na missa, né? Evidentemente, pro Brasil ganhar, não pode ser outra coisa. Ele falou assim, vou pedir para fazer os 2 gols que eu vou fazer hoje. Ele fez 2 gols. E no segundo gol, que é outra coisa que vocês podem pegar também, no segundo gol, ele dá o drible da vaca, e em vez de ir para o lado direito da trave, ele veio para o lado esquerdo, ele saiu aqui. E pulou alambrado. E você pode olhar que ele falou para uma câmera, que era nossa. Não te falei, filha da puta. Ficamos aqui com a esperança de ter inspirado e divertido você que é apaixonado por futebol. E como diria Fiore Giliotti, um beijo no seu coração. Que maravilha é meu time, quem torna o céu aqui no chão. Pois não há nada mais sublime que ver meu time campeão. Em meio aos fogos e ao frisson, eu grito com entusiasmo. Os grandes jogos são um show, e cada gol é um orgasmo. Campeão, eu vou com tudo, com o escudo bem no coração. Um coração que ri e chora e comemora cheio de paixão. Uma paixão assim absurda, ninguém exprime numa frase não. Devo dizer